Poucos foram os jogadores cujos nomes tornaram-se sinônimos de características devido àquilo que entregaram em campo. Alguns pela técnica, outros pela inventividade e outros ainda pela plástica. Mas o futebol abrange muito mais do que isso e também coroa os determinados, os raçudos e os líderes dentro de campo. E esse é o caso da nossa lenda de hoje, Diego Alfredo Lugano Moreno, nascido em Canelones, no Uruguai, cujo nome estampado em sua camisa durante toda a carreira é lembrado até hoje sempre que se vê um zagueiro viril, firme, sabe, com perfil de liderança e que não foge das divididas ou das confusões. Na verdade, muito pelo contrário, né? Lugano batia bastante mesmo? Ah, Lugano sempre, né? Lugano, se deixar, você batia até em nós. Pô. Lugano o bicho é agressivo demais. Ele é, né, mano? Mas dá uma segurança pro lateral, não dá não? Então, com o Lugano não tinha tiriça, né? Às vezes eu tava na nhaca dentro do campo, ele falava, vamos muchacho, mordia a língua e vinha pro rumo. Ou ele vai me bater ou ele vai me fazer alguma coisa aqui. Aí a gente era obrigado a correr. Lugano começou sua carreira no Libertad, um time amador de sua cidade, e por lá chamou a atenção do notório atacante uruguaio Vilmar El Toro Cabrera, que era morador da mesma cidade e, espantado com o talento do jovem zagueiro, usou seus contatos para levá-lo ao Nacional. No clube de Montevideo, Lugano fez poucos jogos e acabou emprestado ao modesto Plaza Colônia, onde jogou ali com mais frequência, sendo destaque numa temporada onde o pequeno clube quase conseguiu a classificação a Libertadores, e isso sob o comando de mais um velho conhecido nosso, Diego Aguirre, e mesmo tão jovem, aos 21 anos de idade, Lugano já demonstrava em campo o perfil do zagueiro à moda antiga, né, que o caracterizaria por toda a carreira, mas uma outra característica ainda mais marcante desabrochava ao mesmo tempo: a raça. Esse perfil acabou conectando Lugano ao São Paulo Futebol Clube. Mesmo jogando em um time tão pequeno do Uruguai, o então presidente tricolor Marcelo Portugal Gouveia acabou tendo acesso a informações sobre o zagueiro através do empresário Juan Fischer, e à época o São Paulo era conhecido por montar times muito técnicos, né, repletos de bons jogadores do meio pra frente, mas também por ser frágil defensivamente e pipocar em jogos decisivos, principalmente contra os principais rivais. O clube paulista também vivia uma época de refração após seu auge nos anos 90. Poucos títulos, falta de dinheiro, estádio sempre muito vazio. O time precisava de fogo, sabe, daquele algo a mais que apenas a técnica não conseguia proporcionar. Ao programa Tricolaços do canal 3 Zagueiros, o Lugano disse o seguinte: foi exatamente assim, o Juan Figuer, que naquela época tinha muito confiança dentro do São Paulo, do futebol brasileiro. O Marcelo tinha pedido um zagueiro, porque aqui em São Paulo, na época, era um time que jogava muito bem, muito técnico, muito vistoso, jogadores de muita classe, mas não ganhava. Não ganhava clássico, não ganhava campeonato, faltava algo. E Marcelo pediu um jogador referente, pode ser uruguaio, argentino, paraguaio, para mudar de estilo, né, do clube, de experiência para chegar e mudar um pouco esse estilo São Paulo, né? Aí o Juan apareceu com meu nome, né? Que nem minha mãe conhecia, na verdade. E na época não tinha, por sorte, né? Não tinha scouting, não tinha nada, né? Não, se tinha scouting ou estadística, nunca cheguei a São Paulo, né? Então foi na hora certa, no momento certo. Na mesma entrevista, Lugano diz que foi contratado basicamente através de uma entrevista com o presidente durante o almoço num shopping, enquanto aguardavam a chegada do empresário. Marcelo, então, teria sacado o contrato de sua maleta e entregado para Lugano assinar, dizendo que estava satisfeito com sua postura. A verdade é que o presidente viu em Lugano a vontade de vencer, a competitividade, o inconformismo com a derrota e o sangue nos olhos que, como já comentamos, faltava ali naquele time naquela determinada época. E foi assim que ele chegou ao clube, sob a alcunha de o homem do presidente. Na apresentação do jogador, Marcelo Portugal Gouveia foi sincero: nunca o vi jogar, mas pedi a ajuda de amigos e empresários. Temos de confiar nas pessoas. É muito fácil trazer um Gamarra, difícil é fazer um jogador crescer. O Lugano é uma promessa e estamos confiantes. Dissemos que traríamos um jogador de nível de seleção e cumprimos o prometido. Recém-chegado de um clube minúsculo e sem grandes referências, Lugano não foi bem aproveitado pela comissão técnica de Oswaldo de Oliveira, então treinador naquele ano de 2003. Mesmo após a troca do comando, o zagueiro não começou bem e fez um jogo fraco em sua estreia contra o Atlético Mineiro. Contudo, o uruguaio chegava mais cedo aos treinamentos, saía mais tarde, tentava aprimorar ao máximo suas deficiências. Seu comprometimento era nítido. Cada disputa de bola era única e preciosa para ele, né? Suas atuações o caracterizavam em campo como um zagueiro em franca evolução, com vontade de vencer e cheio de raça, cara.
cara, esbanjando raça, representando cada torcedor são paulino dentro de campo, e era um elo imprescindível para a simbiose que havia se perdido nos anos anteriores. E cara, parando o vídeo aqui rapidinho, eu te prometo que é muito rápido mesmo, você nem precisa pular, só pra te falar sobre o nosso parceiro KB Prime, que cara, é um parceiro de longa data do canal, né, tá desde o começo mesmo, e eles têm camisas incríveis de futebol, cara, pois é. Eu tô deixando o link deles aí na descrição, no comentário fixado, você pode entrar lá pra conferir por conta própria. Se você gostar de alguma camisa, utilize o cupom TRAVEATRAVE, é o nome do canal, tudo junto mesmo, TRAVEATRAVE, que você vai ter desconto. E lembrando também que eles me enviaram 2 camisas, essas aí que eu tô mostrando na tela, camisas do Real Madrid e do São Paulo, que eu vou sortear para os membros agora no comecinho do mês de maio. Então fique esperto, se você quer se tornar membro do canal, aproveita que você pode concorrer a essas 2 camisas aí no nosso sorteio, beleza? Então é isso, recado rápido, como eu te prometi, e vamos voltar pro vídeo, né, falar sobre o Luganão da massa. Pô, ia embora, 7 horas da noite, indo pra casa, ele tava na piscina, treinando cabeceio com aquelas cordas, tava com impulsão na piscina, um negócio... Porra, e ele morto, ninguém olhando pra cara dele, rindo dele dos treinos, até comissão mesmo. Pô, caneleiro, caneludo e tal. Pô, esse cara é muito determinado. E zagueiro não precisa ser brilhante. Um fator que chamava a atenção sobre sua postura era a aversão à troca de camisas. Lugano considerava a atitude desrespeitosa perante ao torcedor e fez isso em raríssimas ocasiões durante sua carreira. Ele se tornou o titular da equipe em definitivo após a chegada de Emerson Leão e a implantação do sistema com 3 zagueiros, sendo a base do time que conquistaria o mundo no ano seguinte. A raça de Lugano era o balanço perfeito para um time que contava com jogadores extremamente técnicos como Cicinho, Júnior, Danilo, Amoroso, Luizão, Mineiro, Josué, além de obviamente Rogério Ceni, né, e sua liderança. Todo torcedor do São Paulo tem na memória momentos inesquecíveis do uruguaio naquela época. Esses momentos vão desde gols, bloqueios, antecipações, desarmes e cortes até momentos do mais puro entretenimento, já que Lugano muitas vezes subiu o tom em suas entradas para o desespero dos adversários, que também costumam sofrer com suas catimbas e provocações. Com tanta evolução e entrega, à época, Lugano já fazia parte regularmente dos convocados para a seleção uruguaia, e meses após conquistar a América e o mundo com o São Paulo, o zagueiro partiu para sua jornada na Europa. Por lá, tornou-se ídolo do Fenerbahçe da Turquia, clube que defendeu por 5 anos, foi capitão e conquistou a Liga de Copas locais por 2 ocasiões, também defendeu clubes como PSG e Málaga antes de voltar à América para jogar pelo Cerro Porteño e encerrar a carreira no próprio São Paulo em 2017. Pela Celeste, Lugano disputou 95 partidas entre 2003 e 2014, tendo marcado 10 gols, um número bem relevante para um zagueiro, né, que não tinha características ofensivas ali, evidenciando assim a qualidade de Lugano no jogo aéreo. Foi capitão e um dos protagonistas da seleção uruguaia no 4º lugar da Copa do Mundo de 2010, a melhor campanha da Celeste desde 1970, e quem não se lembra daquela defesaça do Suárez contra a Gana nas quartas de final, né, que inclusive a gente comentou em um vídeo recente, tô deixando aí no card se você quiser conferir. Lugano também foi capitão na conquista da Copa América de 2011, após uma fila de 16 anos na competição. Enfim, foi ídolo entre os torcedores de São Paulo e Fenerbahçe e também idolatrado no Uruguai. Um jogador cujo nome remete à maneira rústica de atuar, muitas vezes bruta até demais, é verdade, mas remete também ao comprometimento, à competência, à entrega, à liderança, à representatividade do amante do futebol e principalmente remete ao respeito ao torcedor que rapidamente percebeu, independentemente da camisa, que Lugano nunca foi um jogador do presidente, e sim seu grande representante, o verdadeiro jogador da torcida, o jogador do povo, o jogador que representa a mais pura vontade de se jogar futebol.